anjos rebeldes são raramente mencionados na Bíblia devido à grande maioria dos anjos no céu que permaneceram na graça e não se voltaram para o lado sombrio. No entanto, alguns optaram por seguir esse caminho. Então, antes de explorarmos o que a Bíblia afirma sobre anjos caídos, é necessário abordar inicialmente o conceito de livre-arbítrio dos anjos. Anjos caídos possuem livre-arbítrio. Antes de examinarmos as referências bíblicas sobre anjos caídos, é crucial lembrar que o céu era o lar eterno deles inicialmente, mas eles escolheram abandoná-lo. O que motivou essa decisão? No entanto, é vital reconhecer que os anjos têm livre arbítrio, como evidenciado no livro de Judas, versículos 5 e 6. Desejo lembrar-lhes, embora já estejam cientes de tudo, que o Senhor libertou um povo do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. E os anjos, que não mantiveram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua morada original, ele os guardou em trevas eternas, acorrentados para o julgamento do grande dia. Conforme Judas, os anjos não preservaram sua posição adequada, onde posição adequada refere-se ao governo ou ponto de partida. Os anjos caídos não mantiveram seu princípio, o que indica que não seguiram o propósito para o qual foram criados. Inicialmente, os anjos foram criados para habitar no céu com Deus, louvando-o e cumprindo sua vontade. Assim como os humanos foram criados para glorificá-lo, os anjos foram destinados a viver no céu, não na terra. No entanto, esses anjos abandonaram seu ponto de origem celestial, optando por rejeitar o plano divino para suas vidas por meio do exercício do livre-arbítrio. Conforme a Bíblia, esses anjos são considerados caídos porque abandonaram o céu. E quanto ao destino desses anjos? De acordo com a Bíblia, 2 Pedro 2,4 afirma: Pois se Deus não poupou anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em abismos tenebrosos, reservados para o julgamento. O líder desses anjos é Satanás, que se disfarça como um anjo de luz. A descrição de Paulo sobre Satanás revela claramente a verdadeira natureza de Satanás, como visto em 2 Coríntios 11, versículos 12 ao 15. Mas o que faço, continuarei fazendo, para frustrar aqueles que buscam uma oportunidade igual à nossa naquilo que se orgulham. Pois esses indivíduos são falsos apóstolos, trabalhadores enganosos, disfarçando-se como apóstolos de Cristo. E não é surpreendente, pois Satanás mesmo se camufla como anjo de luz. Portanto, não é admirável que seus seguidores finjam ser servos da justiça. O desfecho deles será proporcional às suas ações. A afirmação de Paulo sobre Satanás revela precisamente a verdadeira natureza de Satanás, motivo pelo qual Paulo menciona que Satanás mesmo se metamorfoseia. É bastante simples para Satanás dissimular, pois ele já esteve ao lado de Deus. Ele, assim como todos os outros anjos, foi originado como um anjo, mas desertou e arrastou consigo outros anjos. Como eles chegaram a renunciar à sua posição apropriada? Este é o contexto para compreender a grande rebelião no céu, anjos caídos e a grande revolta, como alguns a denominam. A grande rebelião foi um episódio em que Satanás e um terço dos anjos celestiais guerrearam contra Deus e seus anjos, almejando derrubar o domínio divino na esfera eterna, conforme Apocalipse 12, versículos 7 ao 12. E ocorreu um conflito nos céus. Miguel e seus anjos combatiam contra o dragão. O dragão e seus anjos revidaram, mas não prevaleceram, e não houve mais lugar para eles nos céus. O grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo inteiro, foi precipitado à terra junto com os seus anjos. Então ouvi uma voz potente no céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos que os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram as próprias vidas.
Portanto, celebrem, ó céus, e todos os que neles habitam. Contudo, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. O dragão, citado em Apocalipse 12, também mencionado como o diabo e Satanás no versículo 9, travou uma batalha contra Miguel, o arcanjo, o líder dos anjos e os anjos de Deus. O diabo e seus anjos foram vencidos pelos anjos de Deus, resultando na expulsão do grande dragão e de seus anjos. O versículo 9 de Apocalipse 12 relata que o diabo conspirou contra Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram foram derrotados. Com base nos versículos anteriores em Apocalipse 12, versículos 1 ao 6, temos ciência de que 1/3 da hoste angelical celeste seguiu o diabo. Apocalipse 12, versículos 1 ao 6. Então, um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava de dor, sentindo as dores do parto. Outro sinal apareceu no céu. Um grande dragão vermelho fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e uma coroa em cada cabeça. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as à terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava prestes a dar à luz, com a intenção de devorar o seu filho assim que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com um cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para sustentá-la por 1260 dias. A cauda do dragão, que representa o diabo e Satanás, arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu e lançou-as à terra, conforme Apocalipse 12, 4. As estrelas do céu também simbolizam os anjos, visto que Jesus descreve Satanás como uma estrela cadente, Lucas 10, versículos 17 ao 20. Os 72 retornaram jubilosos e disseram: Senhor, até mesmo os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu testemunhei Satanás precipitar-se do céu como um relâmpago. Conferi a vocês a autoridade para dominar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. No entanto, regozijem-se, não apenas porque os espíritos se submetem a vocês, mas principalmente porque seus nomes estão inscritos nos céus. Os discípulos, nesse caso os 70, estão ensinando, pregando e curando, e então relatam a Jesus: Senhor, até mesmo os demônios se submetem a nós em teu nome, como se isso fosse algo surpreendente. Jesus, sendo o Senhor, não deveria ficar espantado ao testemunhar seu poder sobre os demônios. Apesar disso, Jesus declara: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Desde a sua queda celestial, Satanás tem causado estragos entre os seres humanos, explicando o surgimento de gigantes e o aumento da possessão demoníaca. Durante seu ministério, Jesus encontrou numerosos demônios, os quais reconheciam sua identidade. Quantos anjos compõem 1/3 da hoste angelical? Qual a porcentagem da hoste angelical representada por 1/3 dos anjos? Esta é uma pergunta que pode permanecer sem uma resposta definitiva, mas podemos explorar o que a Bíblia diz sobre a quantidade de anjos envolvidos. Temos conhecimento de alguns anjos nas Escrituras, incluindo Gabriel, Miguel, os 2 anjos que desceram para Sodoma, os anjos que rolaram a pedra na ressurreição de Jesus, entre outros. Em Gênesis 28, lemos sobre a presença de muitos anjos no céu, quando Deus prometeu abençoar Jacó e cumprir a promessa feita ao seu avô Abraão. Gênesis 28, versículos 10 ao 17. Agora Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a certo local, parou para passar a noite, pois o sol já havia se posto. Escolhendo uma das pedras ali, utilizou-a como suporte para a cabeça e deitou-se para descansar. Teve um sonho com uma escada apoiada na terra e cujo topo tocava o céu.
Os mensageiros de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava no ponto mais alto e declarou: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra onde está deitado. Sua posteridade será numerosa como o pó da terra, e você se expandirá para o oeste, leste, norte e sul. Todas as nações na terra serão abençoadas por meio de você e dos seus descendentes. Estou ao seu lado, protegendo-o em todos os caminhos, e trarei você de volta a esta terra. Não o abandonarei até que cumpra a promessa que lhe fiz. Ao despertar, Jacó refletiu: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não tinha conhecimento disso. Sentindo temor, ele disse: Este lugar é sagrado, é de fato a casa de Deus, é a entrada para os céus. No sonho de Jacó, ele visualiza anjos ascendendo e descendo pela escada celestial, que ele identifica como Betel, a casa de Deus em hebraico. Conforme o relato do sonho de Jacó, há uma grande quantidade de anjos. Esse episódio fornece uma base interessante para estimar o número total de anjos e a proporção que compõe um terço. Mateus 26, versículos 47 ao 54. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou acompanhado por uma grande multidão armada com espadas e paus, enviada pelos principais sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor tinha combinado um sinal com eles, dizendo: Aquele a quem eu cumprimentar com um beijo, prendam-no. Ao se aproximar de Jesus, ele disse: Saúde, mestre, e o beijou. Jesus lhe perguntou: Amigo, qual é o motivo da sua vinda? Então eles se aproximaram, agarraram Jesus e o detiveram. Um dos que estavam com Jesus sacou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus disse-lhe: Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada perecerão. Acaso pensa que não posso pedir ao meu Pai, e ele não me colocaria imediatamente à disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que afirmam que isso deve acontecer desta maneira? Em Mateus 26, 53, Jesus faz menção a mais de 12 legiões de anjos que o Pai Celestial poderia mobilizar para ajudá-lo. Apesar de a palavra mais indicar que esse número é apenas um vislumbre da quantidade exata, ainda assim nos deixa ponderando sobre o que constitui uma legião. Uma legião, naquela época, consistia em 6.826 homens. Portanto, ao considerarmos que Jesus menciona 12 legiões de anjos, podemos calcular o total multiplicando o número de soldados em uma legião por 12. Com 6.826 homens em uma legião, multiplicados por 12 legiões angelicais, obtemos 81.912 soldados. Dessa forma, Jesus afirma que o Pai poderia comandar pelo menos 82.000 anjos para assisti-lo na noite em que foi preso. Este é o único trecho nas Escrituras que nos fornece um número tão expressivo de anjos, indicando que há mais de 82.000 anjos nos céus. O que acontece após os anjos caídos serem expulsos do céu? Em Apocalipse 12, eles são lançados à terra, enquanto 2 Pedro, capítulo 2, menciona que são lançados no inferno. Como conciliamos essas passagens? Já sabemos que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, versículos 31 ao 34. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, abençoados de meu Pai, recebam como herança o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo.
Mateus 25, versículos 35 e 36. Pois eu estava com fome, e vocês me deram comida, estava com sede, e me deram água. Eu era estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitava de roupas, e vocês me vestiram. Estava enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estava preso, e vocês me visitaram. Então os justos responderão, dizendo: Senhor, quando nós te avistamos com fome e te proporcionamos alimento, ou com sede e te oferecemos bebida, quando te percebemos como estrangeiro e te recebemos, ou nu e te vestimos, quando te notamos doente ou na prisão e fomos te visitar. E o rei lhes replicará, afirmando: Em verdade vos asseguro que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida, dirigirá também as que estiverem à esquerda. Afastai-vos de mim, amaldiçoados, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, e não me providenciastes comida, tive sede, e não me oferecestes bebida, fui estrangeiro, e não me acolhestes, nu, e não me vestistes, doente e na prisão, e não me visitastes. Conforme Mateus 25, 41, o fogo eterno foi designado para o diabo e seus anjos. Em outras palavras, o inferno nunca foi destinado a uma única pessoa. Apesar de Judas e outros certamente acabarem lá, no fim das contas, Satanás e os anjos caídos eram os destinatários previstos do inferno. O inferno foi instituído no céu como uma punição final para os líderes da grande rebelião, mas o Senhor permite que outros das nações, que ele julga, também vão para lá por escolha, livre-arbítrio e responsabilidade dada por Deus ao homem, para escolher seu destino eterno, seja o céu ou o inferno. E é para o inferno que Satanás e os anjos caídos, um terço daqueles que se rebelaram ao seu lado, irão no final de todas as coisas. Deus exercerá sua ira sobre aqueles que se rebelaram contra ele, e Satanás e os anjos caídos não escaparão ilesos. Vimos aqui que os anjos caídos existem, apesar de o conceito de terem caído da graça ser difícil para alguns de nós compreendermos. Gostaríamos de acreditar que os anjos não podem cair, mas a história bíblica prova o contrário. Sabe-se que os anjos caídos são um terço da hoste angelical que segue Satanás na grande rebelião e tenta derrubar Deus e seu trono para reinar e tomar o céu. Também sabemos que a tentativa foi um fracasso colossal e que Satanás e seus anjos rebeldes foram expulsos do céu. Alguns anjos caídos, que agora estão no inferno, e outros que estão na terra, seguem caminhos diferentes. De acordo com Gênesis 6, anjos caídos se casam com humanos e têm filhos gigantes com mulheres humanas. 3 verdades a lembrar sobre Satanás e os anjos caídos. Jesus e Satanás não são adversários equivalentes. É um erro sério considerar Deus e o diabo como contrapartes opostas. A discrepância de poder entre Deus e Satanás é a de um Criador infinito e sua criação. Independentemente de quão astuto, ardiloso ou poderoso Satanás se torne em sua rebelião contra Deus, ele nunca será capaz de equiparar-se ao poder daquele que o criou. Em resumo, nenhum ser angelical, seja caído ou justo, pode rivalizar com o poder e a força de Jesus. Os seres celestiais são mais poderosos do que você, mas não o Espírito Santo. Por outro lado, subestimar a influência de Satanás é um equívoco igualmente arriscado. Ele não é mais forte que Deus, mas é mais forte que você. Por milênios, Satanás tem tramado planos sombrios e malignos. Ele é um mentiroso habilidoso e manipulador, com poder inigualável por qualquer ser humano mortal. No entanto, embora devamos estar atentos a Satanás, não precisamos temê-lo. Se você é seguidor de Jesus, o Espírito Santo o uniu a ele. Como resultado, o diabo não tem poder sobre você, exceto o que você permite. A derrota de Satanás foi anunciada desde o princípio. Podemos vislumbrar o desfecho desde os primeiros capítulos de Gênesis. Deus proclama a derrota da serpente, mesmo após ela conduzir Adão e Eva ao erro. Eis o que Deus declara à serpente:
Instigarei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3:15. Testemunhamos essa promessa cumprida no sacrifício de Jesus. Mesmo sofrendo um golpe fatal, Jesus esmagou a cabeça da serpente ao entregar seu espírito. Aguardamos ansiosos o dia em que essa promessa será totalmente concretizada e a antiga serpente, o diabo e Satanás, será lançada num lago de fogo, nunca mais capaz de prejudicar ou ser ferida novamente. Apocalipse 20. Graças à cruz de Cristo, temos essa esperança. Esteja preparado para a guerra espiritual. Muitos de nós, criados nos tempos modernos, frequentemente ficamos cegos para as realidades espirituais e as forças invisíveis em ação. Aprendemos sobre elas em livros, falamos sobre elas, no entanto, poucos de nós realmente participam delas. Ao fazer isso, podemos nos expor a ataques espirituais. A maneira mais rápida de perder uma batalha é não perceber que está envolvido em uma. O poder de Jesus transcende palavras em uma página e a esperança para depois que morrermos. Todos os dias, batalhas espirituais fervem ao nosso redor. Se quisermos ser guerreiros espirituais eficazes, devemos nos entregar à oração, sintonizar nossos corações com a presença muito real de Deus e cultivar discernimento ao buscar realizar a obra de nosso Pai. Nosso adversário é formidável, mas nosso Deus é ainda mais.